Hoje a gente recebe o professor Nelson Levi, direto do Rio de Janeiro. Ele é professor de Ética e Filosofia Política, mestre em Filosofia pela UFRJ, doutor em História pela Federal Fluminense, autor de Ética e História, Crítica e Utopia, A Sociedade Perfeita e o livro Ética e a Moral, que é o mote da nossa conversa de hoje. Professor Nelson, eu já vou começar perguntando sobre esses dois conceitos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a ética e o que é moral e como o senhor diferencia esses termos. Ok, bom dia, obrigado pelo convite. E vamos começar. Essa é uma questão muito simples, né? Mas foi complicada ao longo da história, provavelmente em função do fato de que a raiz etimológica da ética, ethos, e do latim, moralis, mores, então têm o mesmo significado, são, na verdade, sinônimos. Mas ao longo da história da filosofia, a moral vai ser destacada da ética para cumprir uma função específica que a ética não cumpre. Bom, então vamos começar a nos fazer uma pergunta. Por que nós precisamos de uma ética e de uma moral? Quem resolveu isso de uma maneira sintética, magistral, foi o Bertrand Russell. Ele diz assim: precisamos de uma moral porque somos seres semigregários. Né? Nós não somos seres absolutamente sociais. Né? Então, é preciso que algo da sociabilidade seja conquistado através de uma educação. Né? E, então, quer dizer, o que a moral nos ensina é exclusivamente a sermos dignos da felicidade. Né? Quer dizer, não sou feliz porque sou moral. Né? Eu sou um homem digno e mereço, por isso, vamos dizer assim, um determinado fim que eu me atribuí. Muito bem. Mas o que falta com relação à ética? Dizia Kant, nós não somos animais especializados. Ninguém veio a esse mundo para cumprir uma missão, a missão do guerreiro, a missão do religioso, não é? Ou do progressista. Né? Nós não temos finalidades intrínsecas. Né? Essas finalidades, com o decorrer do tempo, né, vão ser pensadas como sentido da vida humana. Né? Quer dizer, eu vivo para este fim, eu vivo para uma felicidade compreendida como realização de um ser heróico, realização de um ser religioso e realização de um ser, vamos dizer assim, do progresso. Então, quer dizer, a ética é o campo das finalidades humanas. Né? É um campo de ampla liberdade, porque viver para a guerra é produto de uma imaginação. Por o que a natureza nos diz em relação a ser guerreiros? Ela não nos manda ser guerreiros. Né? Isso para nós é uma utopia, um sonho. Né? Um sonho. Então, esse é o campo da ética, é um campo de uma arbitrariedade bastante, vamos dizer assim, sólida. Né? Porque não há outro remédio. Quer dizer, aliás, fazendo um parênteses, a trama ideológica tenta exatamente apresentar essas finalidades como sendo da natureza de cada um, e não como criação e escolha, não é? Mas como determinação natural. Né? O homem nasceu para a guerra. Não é? E então, mas, quer dizer, limpo esse campo das ideologias, nós podemos, então, chegar à conclusão de que viver para isto ou para aquilo vamos dizer assim, é algo que só pode ocorrer na medida
e aí entra a questão do desejo, só pode ocorrer na medida em que nós imaginamos essa vida do guerreiro e passamos a desejá-la. Né? Então, quer dizer, o campo do sentido, né, eu dizia há pouco, vai assumindo um papel crucial, porque nós somos seres imaginários, né? E, ao mesmo tempo, não sabemos o que nós estamos fazendo neste mundo. Então, nós temos que, vamos dizer assim, associar a vida a uma determinada finalidade, né? A um determinado sentido. Então, a ética é o campo do sentido, né? Do sentido da vida. Isso tem, vamos dizer assim, sub-representações, no sentido da vida no geral, o sentido profissional da vida, essas coisas. Mas nós estamos falando aqui do geral. Né? Ser feliz na modernidade é ser um homem bem-sucedido nos negócios. Então, não sei se eu respondi o suficiente, se você quer. Eu acho que já respondeu o suficiente, até já articulou uma questão que eu ia fazer sobre a relação entre desejo e imaginação, né? Essa diferenciação desses dois alvos. No começo do livro, o senhor trata de um problema que é um problema que é recorrente quando se pensa no Brasil e que tem abordagens que são perigosas ou problemáticas, que é a questão da corrupção, né? E a minha pergunta é possível admitir que existia corrupção antes da República? Queria que você comentasse um pouco isso. Ok. Não, olha, eu discuto isso na introdução do livro, né, até para abrir os horizontes para o tema que nós vamos abordar. E ressalto ali que a corrupção é um fenômeno que só eclode nas sociedades fundadas pela ideia do bem geral, né, do bem comum, porque a corrupção é justamente essa transgressão, né, de você desacralizar o bem comum e torná-lo um bem marcado por um interesse específico. Né? Então, é nesse sentido que nós trabalhamos. Quer dizer, se esse produto é imaginário, né, então, vamos dizer assim, a determinação que os move na sua realização não pode ser uma determinação natural. Né? Quer dizer, vamos dizer assim, não, melhor dizendo, não pode ser uma determinação fechada. Né? Ela tem que ser uma determinação em aberto. Né? E nós vamos decidir por esta ou por aquela finalidade na medida em que nós nos identificamos, não é, com o que ela oferece e passamos a desejá-la. Então, a ética é o campo é o campo do sentido e é o campo da felicidade, né? E ao mesmo tempo é a ordem do desejo. A ordem que nós seguimos ali é estritamente uma ordem desejante. Quer dizer, não é a ordem da necessidade. Né? É uma ordem simplesmente do desejo. Frágil, né? Quer dizer, uma ordem frágil. Né? Daí a história, né? Daí a possibilidade sempre presente de nós transgredirmos essa ordem. Então, eu dizia que a corrupção é um fenômeno republicano ou antirrepublicano, porque ela é uma transgressão desse princípio básico das sociedades fundadas na ideia do bem geral. Né? Porque há uma grande confusão, né, entre nós ainda sobre isso. Eu não sei se isso ocorre em outros países, acredito que não, mas pode ocorrer, né? Não há nada que impeça. Só observando, então, que essa corrupção, né, é uma corrupção que corrompe o ser, não é um ato fora do ser.
né? Quer dizer, é um ato de corrupção do ser e do sistema, que a corrupção contraria é o fundamento dessa sociedade, né? Que cultiva um ideal de bem comum. Então, nós não podemos dizer que durante toda a nossa história, né, o Estado foi vítima da corrupção, porque, na verdade, antes da República, o que vigora entre nós é uma sociedade fundada, vamos dizer, basicamente no interesse de um monarca. Tanto é que nessas sociedades pré-capitalistas, pré-modernas, não há consciência da separação entre o público e o privado, né? O monarca, a riqueza da nação e a riqueza do monarca se confundem, né? Então, aí é corrupção isso? Não é. É um sistema fundado em princípios muito distintos da era moderna, né? Que é aceita universalmente, né? Intersubjetivamente, né? Então, não corrompe ninguém, né? Tem um Estado voltado para a exploração colonial. Se acontece essa exploração, não é corrupção, é a finalidade desse próprio Estado. Exatamente. É curioso que nos países africanos, depois do processo de independência, esse modelo de exploração continuou em outras mãos, né? E o próprio ideal de república é muitas vezes questionado porque é muito fraco, né? Eu acho que no nosso contexto também essa mesma observação vale. Até que ponto nós conseguimos construir uma república, né? Um ideal comum, né? Isso é uma questão importante. Mas eu vou voltar para as questões aqui, e eu acho que é interessante pensar também, já que eu estou falando desse ideal comum, pensar um ideal comum é pensar um sentido único, a tradição, né? E talvez nosso grande problema seja a necessidade de construir também um pluralismo ético, né? Para pensar a sociedade atual. Eu queria que você comentasse isso, que a gente muitas vezes tem a nostalgia de um sentido comum, e talvez esse sentido comum não seja mais o nosso alvo. Talvez não possa ser mais o nosso alvo, já que a gente tem uma sociedade plural, ou quer construir uma sociedade plural. Olha, para encurtar, eu diria que o pluralismo ético é uma possibilidade a mais próxima possível até da nossa natureza, no sentido de que nós somos seres uniduais, né? Então, em função dessa unidualidade, múltiplas formas de representação podem surgir. Então, vamos retomar a ética, né? Ao estabelecer uma finalidade geral da minha vida e definir meu critério de felicidade, vamos falar assim, livremente, eu defino, vamos dizer assim, os rumos da minha vida, defino os pressupostos do meu ser e posso fazer uma escolha que não leve em conta a nossa individualidade e fazer uma escolha no sentido de fundar toda cultura, toda sociedade a partir de um princípio único, um monismo ético, né? Quer dizer, viver para o progresso e tomar o progresso como absoluto, né? E, ao mesmo tempo, fazer uma opção vamos dizer assim, pelo monismo ético. Isso é natureza? Não é. É escolha. Nós podemos perfeitamente construir, como você está falando, uma ética pluralista, viver para o progresso, viver para as festas, viver para, enfim, para N finalidades, né? O corte com a ética moderna, se não for feito em cima de um pluralismo ético, vai nos levar tudo de volta. Entendeu? Nós não vamos sair do lugar.
Por quê? Porque ao longo da história houve uma predominância fortíssima, recorrente, né, da escolha monista, né? De certa maneira, só os gregos conseguiram, em algumas questões, viveram um certo pluralismo, né? Mas, de qualquer forma, na sociedade grega, eles viviam, o princípio fundamental era, vamos dizer assim, a vida do herói dedicado à nação. Então, a ética pluralista, a meu ver, deve ser a ética do futuro, né? Porque, senão, nós vamos continuar cultivando monismos, o monismo de Deus, o monismo do progresso, etc, etc. Né? Então, quer dizer, aí nós vamos agregar sentidos, vamos criar um sistema complexo de sentidos, né? Difícil, nós estamos tão acostumados ao monismo que isso se tornou uma dificuldade para nós. Mas, de qualquer forma, é algo que nós vamos ter que superar, porque se nós quisermos, vamos dizer assim, dar um passo à frente, né? E não retornar à cantilena do monismo. As questões são todas interligadas, elas são todas muito complicadas, porque mexem com aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente imagina como bem para nossas vidas, como alvo da nossa ação. E eu vou fazer uma dessas perguntas fundamentais sobre o lugar da busca da felicidade. A busca da felicidade é uma busca ética? Sim, vamos dizer assim, um projeto de ação para a realização disso que você entende por felicidade, né? Então, é uma teleologia, né? Ela tem fins, meios, né? E desemboca numa síntese, meio dialético. Então, por isso a questão do tempo vai mudar também, né? Porque grande parte do nosso tempo hoje é dedicado a um único, à realização de um único valor, né? Nós vamos ter que reordenar o tempo, né? Não sei como é que vai ser feito isso, né? Isso ainda precisa ser discutido melhor, mas provavelmente é o retorno da questão do tempo livre. Quando você fala de um único valor, é o dinheiro, o progresso, Isso, esses valores da modernidade, né? isso. E agora a gente chega um momento em que se procura resgatar éticas, vamos dizer assim, colocar a palavra ancestrais, né? Éticas de modos de vida diferentes e concepções de felicidade diferentes, e como abrigar todas essas éticas também, e como abrir mão desse ideal de progresso, né? Então, É complicado, não é fácil, não. é, por Mas, isso. quer dizer, mas que vai ocorrer isso, ou então a gente morreu, né? A gente tem problemas também de como fazer a ligação entre aquilo que a gente idealiza ou aquilo que é o melhor fazer e a vontade de fazer isso, né? Porque tem uma passagem do Isaac Asimov em que o personagem ele sabe que ele tem que tomar uma determinada pílula porque aquela pílula vai resolver alguma questão para ele, um problema de felicidade que ele tem. Mas ele não tem vontade de tomar a pílula. Aí a esposa dele fala para ele: então toma outra pílula que vai te dar vontade de tomar a primeira pílula. É mais ou menos o que ocorre quando a gente diz: esse mundo, eu não me identifico mais com ele, né? Aí o cara vai dizer: então vai transformá-lo. Aí você diz: não tenho força, né? Aí a questão da força, da vontade, né? Você sempre volta para o pressuposto. Aí tem uma questão interessante que o senhor coloca no livro, escrevendo que uma sociedade em que todos se respeitem não deixa de ser moral, mas sem a solidariedade lhe faltará humanidade. Isso. Aí eu vou te perguntar qual a explicação do subtítulo do seu livro, A Construção do Humano. É interessante isso que você está falando, que podia ser a construção da humanidade, né? Por exemplo. Sim, parece que
O projeto é muito mais de construção desse tipo de solidariedade, que é uma reconstrução da própria ideia de humanidade que está em jogo. É isso, né? Isso. É, claro, o humano aí eu botei porque eu quis, vamos dizer assim, fazer uma ênfase mais determinista nisso, né? Mas é interessante isso que você observou, perfeitamente cabível substituir o humano por humanidade. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o antimoralismo moderno e a ideia do Adam Smith de uma mão invisível da simpatia. Bom, o moralismo moderno, vamos dizer, quando ele surge, vamos tomar as origens, né? Ele primeiro, a própria ética, vamos começar pela ética. A própria ética moderna, quando surge, ela é pluralista. Ela, ela não pensa só no enriquecimento do ser, material do ser, ela pensa na construção de uma humanidade, vamos dizer assim, diferenciada, né? A cultura, a valorização do homem culto, né? E assim por diante. E a moral moderna, ela vai ser construída naquela separação que eu falei da ética e moral, vai ser construída como uma moralidade que admite essa pluralidade, vamos dizer assim, né? Mas aí as coisas viraram de cabeça para baixo, né? Então, na verdade, a moralidade ela passou a ser, vamos dizer assim, difundida no sentido mais sexista, né, do termo, do que propriamente como um princípio universal que nos ensina a ser dignos da felicidade, né? Então é isso. E sobre o Adam Smith e o lugar da simpatia? O Adam Smith não tira isso dele mesmo, né? Ele é influenciado pelo moralismo escocês, iluminista, né? E eu penso que se nós atribuímos à construção ética uma arbitrariedade, né, quase plena, nós não podemos apoiar a moralidade na paixão, né? A paixão, quer dizer, a paixão é necessária, mas num plano secundário. Você primeiro cria o seu objeto, depois você se apaixona por ele. A simpatia aí fica algo que não dá conta, né? Da complexidade dessa questão, né? Ela não pode ser apoiada numa paixão, né? Como em nenhuma outra determinação natural, se ela é arbitrária, né? Então, fica sem sentido, né? Você fundar a moralidade, né, numa paixão, né? Não faz sentido isso, né? Nem numa paixão, nem em nada genérico. Por isso você não fala a moralidade dos brasileiros, a moralidade dos gregos, né? Quer dizer, a moralidade é algo, vamos dizer assim, que está acima do gênero, como a filosofia, né? Quer dizer, a filosofia pensa o homem no geral, né? Reflete sobre a condição humana no geral, as possibilidades ontológicas do homem, etc, etc. Então, quer dizer, por isso não faz sentido essa. Agora, é interessante dizer que há uma passagem do Adam Smith em que ele mostra que o ato de produzir é totalmente pragmático, né? Você não pode dizer, não pode exigir que o padeiro produza pão para a sociedade, né? Ele produz pão para sobreviver ele próprio, né? Então, essa passagem que é vista como, vamos dizer assim,
uma ótica extremamente pragmática, né? Extremamente à margem da moral, né? Mas é interessante que esse não é o Adam Smith todo, né? Quer dizer, é uma injustiça com o Adam Smith você dizer que ele não teve uma preocupação moral, ao contrário, depois do positivismo economicista, etc., etc., né? Mas ele teve, porque ele escreveu, inclusive, um livro intitulado A Teoria dos Sentimentos Morais, né? Então, só para realçar esse aspecto aí do Adam Smith. Acho muito interessante que esse lugar da simpatia vai ser a base até da própria perspectiva econômica dele, né? Porque Sim, você coloca assim que a mão invisível é a simpatia, você pressupõe uma simpatia, né? E é muito curioso como a gente criou uma sociedade de simpatias robesianas, uma guerra de todos contra todos, e as pessoas têm que achar isso bom. porque não era possível o capitalismo se apoia num sistema de exploração, né, de classe, não, é dividido intrinsecamente, né? Então você não pode chegar a isso plenamente, né? Não quer dizer que não exista moral burguesa, tudo bem, mas o sistema em si mesmo, ele é o sistema do egocentrismo, né? Do individualismo total, né? Ele só pôde se socializar quando ele foi absorvendo algo da moral, né? Porque, senão, nas condições da origem, né? Das condições epistemológicas da origem, você não teria chegado a uma sociedade. E até a ideia dos horizontes de simpatia, ela cria um nós que é sempre tô pensando aqui no horizonte da simpatia também temos do David Hume, né? Que é sempre etnocêntrico, né? Você está sempre excluindo outros, né? Sim, Isso é assim, claro, claro. Você não sente simpatia por todo mundo, né? Vamos que isso fosse plausível, né? Mas você não sente simpatia por todo. Esse sentimento não é universalizável plenamente, né? é curioso que a gente estuda eles como se esses autores como se eles fossem já pressupondo a universalidade. Só que a universalidade dessa simpatia ela era uma universidade estava uma universalidade que estava no contexto que a escravidão e a exploração colonial faziam parte do horizonte como necessários, É, necessários e claro. civilizadores, né? Não é uma simpatia universalizável, né? A simpatia não é universalizável, né? Agora eu vou para uma daquelas questões grandes assim que se enfrenta no texto e que é uma pergunta clássica também. Podemos mentir por amor à humanidade? Como se eu enfrenta essa questão? Acho que até por si mesmo, né? Um amor por si mesmo. Você toma, por exemplo, um revolucionário submetido à tortura, né? Ele está defendendo o seu grupo, mas, de certa maneira, ele também, sem abandonar essa perspectiva de defender o grupo, ele também se defende, né? Tem uma outra postura dele que faz parte da autodefesa. Quer dizer, isso é que é importante entender, passando de um polo ao outro, mas na mesma questão, isso é que é muito importante entender. Quer dizer, a moralidade, a meu ver, a boa moralidade não exige o fim do indivíduo, do interesse individual. Não é? Ele apenas pretende reconciliar o interesse individual com os fins políticos, né? Então, com os fins sociais, né? Então, se você dá ênfase estrita ao indivíduo, você cai, como os liberais, num extremo individualismo. Se você dá ênfase à socialização absoluta do ser, você cria uma abelha, não mais um homem. Entende? Então, não pode quebrar essa individualidade. Tem que operar arquitetonicamente com base nela, né? Quer dizer, há o indivíduo que deve ser respeitado
e é que uma sociedade que deve ser respeitada, né? Agora, há sociedades que são intrinsecamente, como você acabou de dizer também, são intrinsecamente destinadas a uma moralidade relativa, né? Uma moralidade. Vamos ficar entre o pragmatismo e a moralidade, né? Então, por isso, a gente tem que buscar também, se pensa na construção do mundo, nós precisamos buscar também uma arquitetura social que seja compatível com esse resguardo da individualidade original, né? Preciso uma forma social adequada a isso. Não pode ser o capitalismo, porque o capitalismo é um sistema de exploração, não é? Não pode ser o comunismo, porque o comunismo é um sistema de eliminação do indivíduo. Então, teríamos que buscar uma outra referência arquitetônica para isso, né? Uma nova forma social. O corte com os tempos atuais, ele vai exigir também essa, esse princípio geral da organização humana, né? Que há um indivíduo aqui que deve ser respeitado e uma sociedade também. O senhor sintetiza muito bem isso quando o senhor traz a pergunta: para que viver, né? Essa pergunta ocupa um lugar central na investigação. Mas eu queria dar um exemplo de um filósofo que eu estudei bastante, que é o Richard Hort, que quando ele era jovem, ele era filho de pais Você trotskistas, falou né? de quem? Desculpe, né? Hort, Ah, o Richard Hort. Os pais dele eram trotskistas, né? ah, E quando ele era pequeno, ele começou a gostar de orquídeas selvagens. E ah, ele achava que isso era moralmente reprimível, porque ele foi ler os livros do Trotsky sobre selvagem. literatura. Aí ele falava: como é que eu posso gostar de orquídeas selvagens e ser um sujeito que tenha moral, que seja digno, né? É Aham, como se, para ser digno, toda a sua vida tivesse que se voltar para a revolução, só houvesse espaço para isso. E ele vai tentar, durante a carreira dele, tentar reconciliar Trotsky e as orquídeas selvagens, aham, reconciliar a aham, luta pela uma sociedade mais justa, né, com o espaço do desejo individual, né? aham, E eu acho muito interessante como essas duas perguntas talvez sejam diferentes, né? O que te dá prazer sem ferir os outros, né? O que te dá sentido, né? Mais intimamente e a busca desse bem público que é uma busca mais consensual, de construção de consenso. Mas por trás dessas duas esferas, você tem essa mesma questão, que é para que viver, né? uhum. Mas essa é a questão da ética. Pra Sim, que, na verdade, está faltando aí finalidade. Para que finalidade viver? sim, Ou para que sim. valor viver? Ou para que Ou valores viver? Né? sim, e eu acho que talvez vale a pergunta contrária também. Para que valores você morreria? Né? Existe algum valor maior do que seu eu individual? Essa também é uma pergunta que está incluída nessa primeira, né? Uhum. Porque talvez se a sociedade se tornar extremamente injusta, diante de uma grande injustiça, vale a pena morrer para lutar, né, por uma transformação, né? Vale, vale. É isso mesmo. A revolução tem esse pressuposto, né? Eu luto por uma nova vida e ponho a minha morte à disposição. Né? O, é, eu acho que uma coisa interessante também é que a gente está cada vez mais tendo que rever o projeto moderno, e essa revisão do projeto moderno vai no sentido de mostrar suas omissões, né? Aí o senhor destacou essa necessidade de revisão do projeto moderno, destacando a questão do patriarcalismo, a Uhum. questão da omissão das mulheres. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, da É, escravidão, né, também. a revolução moderna, ela teve um limite, vamos dizer assim, do ponto de vista ético-cultural, né? Quer dizer, um fundamento
ela absorveu o fundamento da civilização que vinha, vamos dizer assim, recorrentemente, né, glorificando o monismo. Então, e não só glorificando o monismo, como, mais especificamente, no âmbito cultural, glorificando o patriarcalismo. Não houve uma... A mulher estava, vamos dizer assim, na base da vida social, do ponto de vista hierárquico, vamos dizer assim, a reconquista da mulher enquanto um humano, como outro qualquer, ela não ocorre, demora a ocorrer, né? Demora a ocorrer. O feminismo é relativamente recente. Essa luta por uma, vamos dizer assim, por uma revalorização da mulher, por um equiparamento da mulher, do ponto de vista hierárquico, é isso que vai ter que ser retomado também na construção do imaginário pós-moderno. Não, pós-moderno não. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou fã da modernidade, mas não dessa modernidade traída, entende? A modernidade, para mim, é uma grande conquista. Então, eu acho que quando nós nos propusermos a construir mentalmente a figura de uma nova sociedade, essa questão vai ter que ser levada em conta. Se nós não abrirmos espaço para uma conclusão da revolução feminista, né, nós vamos dizer assim, nos repetir para sempre, né? Porque isso tem... A dominação da mulher, ela tem formas de se transferir dominações por todas as relações da sociedade, né? Ela, vamos dizer, é um centro de dominação, mas ela produz ecos na vida familiar, na vida profissional, etc, etc. Então, eu acho que uma saída dessa modernidade traída, né, no processo, nós vamos ter que levar a fundo essa revolução. É preciso dizer, lógico, que antes de mais nada, ela foi uma revolução feminista, né? Basicamente feminista. Ela não podia ser comandada por homens no primeiro momento, né? E nem absorver os homens. Era preciso dizer apenas que eu sou uma igual, né? Então, essa é uma questão de grande abrangência, né? Ela, né, molda a relação pai-filho, molda a relação homem-mulher, etc, etc. Então, uma nova cultura vai ter que, a meu ver, vai ter que ser pensada, né, sobre os escombros do patriarcalismo. A gente tem uma coleção de escombros, parece, né? Porque Assim, quando a gente olha, por exemplo, no Estado, o senhor vai e busca a definição de Aristóteles de despotismo como exercício do poder em benefício do governante. E como essa noção, fantástico, fantástico. essa definição de despotismo, ela se tornou universal, né? Se a gente olha para a desigualdade que a ordem capitalista gerou, né, a gente não acaba ficando dependente de uma reforma só possível de cima para baixo. Nosso horizonte não é só convencer os super ricos hoje. Convencer super ricos? Os super ricos, os multimilionários. Convencer? Isso. Não, isso não vai ser assim, né? Acho que vai ter sempre um foco de reação a qualquer movimento transformador, né? Provavelmente os super ricos estarão de um outro lado, né? No campo da conservação. Então, acho que... Agora, quer dizer, o grande problema é como transformar o teu desejo no desejo dos outros. Entendeu? Como, né? Esse é o grande mistério da coisa, porque, na verdade, quando eu torno público o meu projeto, né, socializo o meu projeto, estou socializando o meu desejo, mas
é possível influenciar o outro para um novo desejo, mas como, né? Algo que é misterioso, vai ser sempre misterioso, né? Como desperta o desejo, né? Quer dizer, claro que você tem meios para, vamos dizer assim, iniciar esse despertar, né? Meios da representação cultural, de modo geral, né? Mas isso é completamente arbitrário também, né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, no milionário que resolve ir para Marte, resolve gastar seu dinheiro indo para Marte. Como convencer esse milionário de que ele poderia fornecer água para uma região que precisa para muita gente sobreviver? Parece que com a concentração de renda cada vez maior, o nosso dilema talvez seja muito problemático, porque se o despotismo se tornou universal e os poderes constituídos agem para a manutenção desses super ricos, ficamos reféns dessa imaginação e do arbítrio dos super ricos. Isso é um horizonte muito terrível, né? Sim, ficamos reféns até nos libertarmos dessa captura, né? Então, aí não, aí não tem como raciocinar, assim, prever qualquer coisa, né? Mas o que eu posso dizer, o que eu posso prever é o seguinte: haverá um dia em que esse imaginário vai sofrer um desgaste enorme no campo no campo da cultura humana, né? Eu acho até que esse imaginário ele acaba sendo já muito desgastado, porque a gente pressupunha dentro dessa construção moderna uma ideia de progresso infinito da tecnologia e não contava com o desgaste ecológico que essa noção de progresso gerou, o aquecimento global, e todas as consequências ecológicas que isso gerou. Então, a gente tem, de um lado, o dever de imaginar utopias, né? A gente precisa tentar construir utopias. E como se houver essa tentativa de construção de utopias que falam de uma ética ancestral ou de uma volta a modos de vida diferentes desse modelo do capitalismo? Bom, podem existir, né? Agora, querer tomar como padrão o tradicional é que é um problema, né? Há quem queira mesmo, o conservadorismo está aí, vai sempre se reproduzir. Nós não conseguimos operar de outra maneira, mas diga lá, porque Eu estava comentando era justamente essa. Eu perguntei sobre esse problema de você de ter necessidade de construir utopias, e algumas dessas utopias que estão acenando, elas são utopias primitivistas, né? É, tem, retorno a modos de vida, é, às vezes até pré-modernos, né? Como modelo de construção de sociedade. E até que ponto essa utopia vai além ela pode ser convergente também. Talvez nosso grande problema seja esse, que a gente precisa desenhar uma ética pluralista, mas essa ética pluralista tem que abrigar diferentes modos de vida e negociar com horizontes de desejo muito distintos, né? nós vamos ter que encontrar um modo de vida comum, é, né? Porque senão não vai ser possível a sociedade, né? Então, quer dizer, a ética pode ser pluralista, né? Mas, na verdade, nós vamos ter que construir, por isso mesmo, vamos ter que construir um modelo que, vamos dizer assim, suporte esse pluralismo, né? Então, é uma dificuldade, uma enorme dificuldade. A dificuldade não é porque como nós vamos construir esse projeto se nós partirmos desse pressuposto que estamos partindo? A modernidade em si mesma ela é uma ruptura fundamental, é um caminho para a nossa realização enquanto civilização,
né? Mas ela foi traída, né? Houve um retorno ao velho vício das sociedades monistas, né? Da ética monista. E agora nós vamos fazer o que com essa ética moderna traída? Né? Extrair aquilo que a desviou do seu caminho original. Né? Quer dizer, o ponto de partida, se nós, vamos dizer, tomarmos a ética moderna como referência, o ponto de partida vamos dizer assim, é agregar a vida para o viver para o trabalho e o progresso com a vida para a religião, até uma vida para outras atividades, não é? Para outros sentidos, né? Porque existe o sentido geral, os sentidos gerais e os sentidos particulares, né? Quer dizer, o sentido profissional, assim, né? E assim por diante. Então, nós vamos ter que agregar ao sentido do viver para o progresso, né, outras finalidades. Né? Eu acho que é o que eu penso, é como eu construiria uma utopia, uma nova utopia, né? Criando uma ética pluralista, ou seja, mas tomando a ética moderna como ponto de partida. Então, se ela foi de início pluralista, vamos reconstruí-la como uma ética pluralista, né? Que é um caminho difícil, porque nós estamos viciados com o monoteísmo, mas perfeitamente execuível. Até muito prazeroso quando a gente embarcar nessa possibilidade da vida para vários sentidos, seguramente nós vamos viver em estado de felicidade completa. Eu queria fazer uma pergunta, a última dessa parte geral de investigação, mas talvez devesse ter sido a primeira pergunta, porque a gente está fazendo questões sobre como viver ou caminhos de sentido da vida. E eu queria perguntar um pouco sobre como foi sua trajetória de investigação ou de construção desse caminho de investigação sobre ética e moral. Porque eu sei que o senhor teve um caminho em que o senhor adotou posições marxistas, depois o senhor rompeu com o marxismo, e aí é interessante perguntar por que o senhor se tornou marxista, por que o senhor rompeu, como o senhor reconstruiu o seu projeto de utópico depois? Vamos dizer, a minha opção pelo marxismo vem juntamente com o meu corte com a sociedade dominante, né? Na qual eu me sentia muito angustiado. Né? Eu sou filho de classe média, não passei fome, essas coisas, mas, vamos dizer, aquele sistema me deixava angustiado, né? Trabalhava contra a minha felicidade. Então, quando eu fui adquirindo consciência histórica e social desse sistema, eu rompi com ele, né? E precisava me ligar a uma outra utopia, né? Porque se você rompe com o imaginário dominante e não repõe, né, você se torna um cético, né? A sua vida acaba, né? Deixa de ter sentido. Né? Então, a escolha de um novo ideal é fundamental nesse processo de ruptura, não é? Então, eu pensei o marxismo, a realidade sob a ótica do marxismo durante os 30 anos e depois cheguei à conclusão. Na ruptura, também com a solução para essa sociedade capitalista, eu rompi também com o comunismo, né? E então aí eu tive que construir uma teoria. Eu não construí porque seria muita pretensão da minha parte achar que eu construí uma teoria, né? Eu apenas ecoei uma teoria que começa na antiguidade, né? Dei o ar da minha graça, só isso, né? Então eu fui ao encontro de uma nova teoria. Foram momentos de grande angústia na minha vida, né? Porque eu não sou racionalista, mas eu não sei viver sem um sentido, né? Não sei.
me perturba tremendamente, né? E também sem uma certa explicação do real, né? Mas então eu saí em campo, eu voltei até a universidade, fui fazer mestrado em filosofia na UFRJ, né? E até que, vamos dizer assim, depois de muita leitura, depois de muita surpresa, né? Uma grande surpresa para mim foi quando eu li pela primeira vez o Platão, é, é, porque o Marx estava ali, né? Então, eu não podia imaginar que o Marx estivesse presente em Platão, né? E, então, foi uma tremenda surpresa essa, né? Até que eu fui me identificando. Eu não gosto muito dessas classificações epistemológicas, mas se tiver que fazer alguma, eu diria que eu fui optando nesse processo, né, que foi também um processo quase que autodidático, né, no primeiro momento. Eu fui optando por uma concepção idealista realista, né? Não se trata mais da ideia platônica, né, do mundo das ideias, mas sim o mundo funciona a partir da emergência de ideias que são imaginárias e que se tornam valores para nós e objetos da nossa ação e da nossa expectativa de vida, né? Então, eu acabei por aí. Entende? Esse foi o meu caminho, um longo caminho, porque só de marxismo eu tinha 25 anos, né? É bem curioso, porque na década de 90, o Emílio Stein tinha escrito aquele livro A Melancolia das Esquerdas, né? Uma crise geral no pensamento, a necessidade de construção, né? E é curioso como a sua trajetória responde a esse Com certeza, dilema, com né? certeza. Desde os textos lá de 89, daquela série Desejo, que tem alguns textos, artigos, e essa ideia de construção do sentido. Agora eu me arrependi de não ter feito essa pergunta primeira, porque... Não, tudo bem, as pessoas vão. Ele está meio infracionado, mas está se operando uma unidade, eu acho. Sim, sim, sim. Eu vou fazer três perguntas que eu faço para todos os convidados. Ah, A primeira delas, o que é filosofia? bom, para mim uma reflexão é, universal sobre o homem, sobre a condição humana, sobre as possibilidades humanas. É um patamar também totalmente abstrato, né? Mas que vai nos projetar para o concreto, porque vai servir como a lei da nossa vida, né? A lei da nossa vida. Então é isso, eu entendo, é o que eu entendo por filosofia, né? Ótimo. É, das filósofas ou filósofos que o senhor conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe influenciou, mais lhe marcou? Eu diria que o Marx na juventude e Kant na idade madura. Ah, mas isso é a terceira pergunta. Essa é a terceira pergunta, seria quais os seus filósofos favoritos, né? Uhum. A segunda, ela tem esse detalhe de pessoalmente, daqueles que o senhor conheceu pessoalmente, daquelas pessoas. Pessoalmente, eu não conheci quase filósofos. A filosofia no Brasil, ainda mais no meu tempo, a faculdade de filosofia era um ovo, né? Então, eu não conhecia pessoalmente quem é que eu conhecia. Quase ninguém. Pessoalmente, não me lembro assim. Eu vou para a terceira, porque é sobre qual a sua filósofa, o filósofo favorito. Aí você já deu uma palhinha que é Marx e Aristóteles. Se eu explicasse isso. Já gostei muito do Sartre, mas o Sartre é inconsistente filosoficamente, a meu ver. Gostava mais pela ação dele, né? Era um filósofo do século XIX, né? Ele ia para a rua, entendeu? Eu queria pedir, então, para a gente pensar na nossa conversa, indicações. O que que o senhor indica para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte de leitura, música, filme? O que que o senhor quiser indicar, indicações culturais, o que o senhor achar interessante? A história do liberalismo do Antônio Paine, acho interessante.
até para as pessoas se situarem do ponto de vista econômico. Tá ótimo. Eu vou indicar o livro A Ética Moral na Construção do Humano, que foi o mote da nossa conversa hoje com o professor Nelson Levi, né? É, tudo que a gente falou aqui está muito mais desenvolvido no livro, com muito mais profundidade, com as referências e com um caminho que é isso, que é um caminho, né? É um trabalho hermenêutico em que ele se segue a sua trilha, vai chegando, deixando suas pistinhas e tentando construir essa possibilidade de existência, essa resposta para essa pergunta, para que viver, né? Então, professor, eu queria agradecer a sua entrevista, a sua disponibilidade. Dá um espaço, então, para o senhor deixar suas palavras finais, divulgar o que o senhor quiser divulgar. Deixa o espaço aberto, então. Não, eu sou muito satisfeito. Eu acho que essa iniciativa de vocês, ela soma muito em qualquer momento, né? Acho muito proveitoso. Gostei muito de participar da sua aproximação também com, o meu, com a leitura do meu livro. Enfim, nota 10. Então, tá, professor, muito obrigado. Então, Obrigado. fechamos.